Alô, meus amores, Márcio Macedo com vocês mais uma vez. Espero que tenham feito uma boa prova. Eu sei que a prova estava um pouquinho puxada, mas espero que vocês tenham conseguido fazer, tá? Dando continuidade ao nosso livro, vamos terminar esse livro 4, a parte de álgebra. Vamos entrar em análise combinatória. Daqui para frente nós vamos falar demais de arranjo, combinação, permutação, fatorial, probabilidade condicional. Nossa Senhora, vamos falar de toda a parte, vamos esmiuçar toda a parte de análise combinatória. Matéria pulho de 10, tanto para o Enem, quanto para concurso, quanto para o UERJ, quanto para qualquer parte que você vai fazer de militar. Isso aí é pulho de 10 para qualquer um. Então, vamos lá devagar, do básico. Vamos começar no básico, tá? Para eu entender análise combinatória, eu tenho que entender o princípio fundamental da contagem. O que é o princípio fundamental da contagem? Se um primeiro acontecimento pode ocorrer de modos diferentes, de x modos diferentes, e o segundo de y modos diferentes, sucessivamente, ou seja, o terceiro de z modos diferentes, ou seja, são conjuntos, são soluções que ocorrem sucessivamente e uma não interfere na outra. São soluções distintas. Se isso ocorre, eu tenho o que eu chamo de princípio fundamental da contagem. E como é que eu resolvo o princípio fundamental da contagem? Basta multiplicar o número de soluções possíveis que eu tenho. Vou dar um exemplo básico. Se eu tenho lá 3 camisas e eu tenho 2 calças e 2 pares de tênis, de quantas maneiras diferentes eu posso me arrumar? Bom, veja bem, 3 camisas, conjunto de camisa, não tem nada a ver com conjunto de calça, que não tem nada a ver com conjunto de sapato. São 3 conjuntos diferentes, com número de elementos diferentes, ou pode ser igual, nesse caso pode ser igual, mas cada um com seu número de elementos. Bom, se eu quiser saber o total de possibilidades, basta aplicar o princípio fundamental da contagem, que é multiplicar o número de elementos de cada conjunto. No caso, 3 camisas, 2 calças e 2 tênis, 3 vezes 2, 6 vezes 2, 12. Então, eu teria 12 possibilidades diferentes de me arrumar. Tá ok? Princípio aditivo. O princípio aditivo nada mais é do que, vamos lá com calma, 2 conjuntos sem nenhum elemento em comum. Isso tem que ficar bem claro para vocês, tá? Para escolher um elemento de A, um elemento de B, eu tenho x mais y maneiras diferentes de fazer. Agora eu estou somando o total de possibilidades. Ó, Isabelle tem 8 livros. 3 de matemática, 3 de português e 2 de inglês. Olha só, quantos livros ela tem? Então, 8 mais 3 mais 2, ela tem 13 livros. Então, de quantas maneiras ela pode apresentar ou presentear? Apresentar é puxar lá, né? Ela pode pegar um livro para apresentar ou presentear a sua irmã. Se ela tem 13 livros, ela tem uma possibilidade em 13 de fazer. Esse é o princípio aditivo. Eu somo a quantidade de elementos que eu tenho no meu conjunto. O princípio multiplicativo, olha a diferença agora, tá? Se eu tenho 8 livros de matemática, ainda com a Isabelle, 3 de português e 2 de inglês. Agora, ela quer dar para a irmã um livro de matemática, um de português e um de inglês. Quantas maneiras ela pode fazer isso? Bom, se ela tem 8 de matemática, 3 de português e 1 de inglês, ela quer dar um de matemática, um de português e um de inglês nessa ordem. Então, ela deve dar um livro de cada disciplina na ordem estabelecida. Para matemática, ela tem 8 opções diferentes. Então, para português, ela tem 3 opções diferentes. Para inglês, 2 opções diferentes. Então, ela tem 8 vezes 3 vezes 2, não mais somado. Que ela não tem só a soma dos livros. E sim, ela tem 8 possibilidades na primeira,
Olha o princípio multiplicativo lá atrás, tá? Que eu falei, ó, são conjuntos disjuntos, sem elementos comuns. 3 possibilidades na segunda e 2 na terceira, tá? Essa é a diferença entre princípio multiplicativo e princípio aditivo. Fatorial de um número. Oh, mel na chupeta. Guardem isso que eu vou falar para vocês. Fatorial de um número. Alguns professores gostam muito dessa terminologia. Fatorial é abrir um número. Guardem isso. Toda vez que vocês ouvirem um professor falar assim, ó, vamos abrir um número, ele está falando de fatorial. O que é o fatorial? É nada mais, nada menos do que eu pegar um número e abrir esse número sempre multiplicando pelo seu antecessor. Por exemplo, 5 fatorial que ali está. O antecessor de 5 é 4, de 4 é 3, de 3 é 2, de 2 é 1. Então, quem vai ser 5 fatorial? 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 8 fatorial? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E faça a multiplicação de todo mundo. 10 fatorial? 10, 9, 8, 7, 6, 5. Entendeu? Então, abrir um número, isso é o que eu falo que é ser fatorial de um número. É nada mais, nada menos do que abrir um número. Então, olha aqui, ó, eu tenho ali dois exercícios resolvidos de vocês. Como fazer 10 fatorial sobre 6 fatorial? A dica que eu estou falando para vocês é o seguinte. Eu poderia fazer 10 fatorial quem? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fazer a multiplicação todinha. 6 fatorial, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Poderia fazer? Poderia. Porém, eu posso trabalhar da seguinte forma. Aqui, ó. Eu abro o 10 fatorial até chegar no meu interesse, que é o 6 fatorial. Já que quando eu chego no 6 fatorial e no meu denominador tem o 6 fatorial, eu cancelo um com o outro. E aí, em vez de eu fazer toda aquela multiplicação, eu faço 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, que vai dar 5.040. Show? Tranquilaço? Viu como é que é bem mais fácil? O outro aqui, ó. 5 fatorial, 0 fatorial mais 1 fatorial. 5 fatorial vai dar 120, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 0 fatorial sempre é igual a 1. Assim como 1 fatorial também é 1. Tá? Guardem isso, tá? 0 fatorial é igual a 1. Se 0 fatorial é igual a 1, então vai dar 1 mais 1, 2, 120 por 2, 60. Tá ok? 25 fatorial, dividido por 2 fatorial, 23 fatorial. Olha lá, 25, 24, mesma coisa. Ó, leva até o 23 para cortar embaixo. E o 24 ficando 25 vezes 24. 24 dividido por 2 vai dar 12. 25 vezes 12 dá 300. É assim que funciona. Ok? Então eu não preciso abrir todo aquele número para poder fazer. Eu tenho lá na atividade para a sala de vocês, simplificando essas expressões que ali estão. Ó. N fatorial dividido por N menos 1 fatorial. Como é que é? Quem é o antecessor de N? O antecessor de N é N menos 1. Então, N fatorial é N vezes N menos 1 fatorial, vezes N menos 2, vezes N menos 3. Porém, eu paro na letra A, no N menos 1, porque o meu denominador é N menos 1 fatorial. Então, quando eu faço isso, eu cancelo, sobrando apenas N, que nem ali está. Quando eu tenho N mais 2, N menos 1, eu vou levar esse N mais 2 até o N menos 1 fatorial, que ali está. Quando eu chego isso, eu cancelo, sobrando esses três caras que ali estão. N vezes N mais 1 vezes N mais 2. Entenderam? Tranquilaço? Viu como é que funciona? Show de bola, né? Ó, essa é a base da análise combinatória. Nas próximas aulas, nas próximas semanas, a gente vai entrar pesado e forte nisso, tá? Ó, um abraço, beijo no coração e a saudade é grande.